A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal Éver Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós estaremos comentando a lição de número 8 das lições bíblicas jovens, que tem como título A Liderança de Salomão, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos estudando liderança na Igreja de Cristo. E hoje estaremos comentando a lição de número 8, a liderança de Salomão. Então, meus amados irmãos, na lição de hoje, vamos comentar um pouco sobre esse aspecto da liderança na vida de Salomão. Então, é isso que nós vamos ver. Como nós estamos falando ao longo deste trimestre, estamos apenas abordando as características de muitos positivas e de outros também negativas. Então nós estamos fazendo uma análise sobre a liderança de cada personagem bíblico que o autor da lição colocou para estudarmos nesse trimestre. E hoje nós vamos debruçar-nos sobre a vida, sobre o aspecto de liderança de Salomão, que foi um dos reis de Israel enquanto nação unida. Na verdade, o último rei de Israel com a nação ainda unida, uma nação única, sem ter aquela divisão entre reino do norte e reino do sul. Então, Salomão teve uma vida de altos e baixos, isso já nós conhecemos e sabemos quando estudamos e lemos essa Sagrada Escritura. Teve muitos aspectos positivos, entretanto também teve aspectos negativos. Então nós vamos falar um pouco sobre cada fase da vida de Salomão. O autor vai começar falando sobre Salomão, fazendo essa análise inicial. O primeiro tópico ele vai dividir em 3 subtópicos, como é normal, e o primeiro ele vem mostrando e explicando quem foi Salomão. Aí ele começa a explicar e a debruçar sobre o aspecto biográfico de Salomão. Salomão era filho de Davi, que foi o segundo rei de Israel, porque nós sabemos que teve Saul, foi o primeiro rei, Davi o segundo e Salomão o terceiro rei. Esses 3 reis foram os que reinaram ainda com a nação única, ou seja, um só reino. É certo também que o filho de Salomão, Roboão, também reinou por um pouco período de tempo com a nação unida, porque foi no seu reinado que houve a divisão, a cisão entre as tribos de Israel. Então Salomão era filho de Davi, com Betseba. Betseba nós conhecemos bem. O primeiro filho dela com Davi morreu e o segundo é Salomão. Esse Salomão, filho de Davi, filho de Betseba, é que reina sobre Israel também durante 40 anos. Ele tinha uma característica muito marcante porque o seu nome já tinha esse significado. O significado do nome de Salomão significa passivo, mostrando essa característica de seu reino, essa característica de seu reinado, que foi um reinado de paz, um reinado de paz. Novamente, meu irmão, você tem que entender que o reinado de Salomão foi um reinado de paz, porque tudo que tinha para fazer de guerra, o seu pai já tinha feito. E quando passa o cajado para Salomão, o reino está em paz, mas isso não isentou Salomão de expandir o reino de Israel. Salomão também, minha irmã, é considerado o homem mais sábio de toda a história, claro, depois de Cristo, porque Cristo, quando estava nessa terra, é o homem mais sábio, foi o homem mais sábio, porque era Deus encarnado aqui na terra. Entretanto, dos nascidos de mulher, Salomão provavelmente, e podemos afirmar categoricamente que foi o homem mais sábio, o homem dotado de sabedoria. Então esse é um fator marcante na vida de Salomão. Salomão também fez muitas alianças, muitas. Isso é o que explica, é um dos motivos que explica dele ter tantas esposas e tantas concubinas. Por quê? Porque era praxe da época, como acontece em muitos lugares ainda hoje, nas famílias de nome e renome, para preservar as alianças políticas, o que faziam? Casavam-se. E hoje ainda tem essa prática em alguns lugares do mundo. Alianças políticas firmadas através do casamento.
Salomão ia fazer aliança política com o Egito, se casava com a filha do faraó. Salomão ia fazer aliança com algum rei pagão, a sua filha era tomada como esposa de Salomão. Então Salomão foi um homem que usou a estratégia política para governar Israel e para manter a paz que imperou em seu governo. Isso é uma coisa clara. Salomão foi o sucessor de Davi, como o autor da lição aqui nos fala. Salomão, filho de Davi, foi escolhido por Deus. E como ele é escolhido por Deus, se os irmãos perceberem quando foram ler a história, a biografia de Salomão nas Sagradas Escrituras, vai perceber que Salomão quase não entra em cena. Salomão aparece mais com ênfase ao final da vida de Davi. E Davi reconhece que Deus já o tinha escolhido para reinar, embora um dos filhos de Davi estava tentando dar um golpe de estado, que era o seu filho chamado Adonias, queria tomar o reino à força. Ali, quando entra a intercessão tanto da mãe de Salomão, Batseba, como de Natã, e faz com que Davi imposse Salomão como rei, porque foi Deus que assim tinha falado que Salomão iria ser rei sobre Israel. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 5. E de todos os meus filhos, Davi falando, escolheu ele, o meu filho Salomão, para sentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Então, Salomão foi uma escolha de Deus. E ele soube esperar o tempo certo de Deus, assim como seu pai. Davi foi ungido rei de Israel, mas não teve por usurpação tentar derrubar o rei que já estava reinando, que era Saul, mas deixou Deus agir, porque Deus, quando age, ele coloca a pessoa no momento certo, no lugar que ele deseja, no lugar que ele quer que a pessoa esteja. Então, quem faz isso é Deus, e Deus fez na vida de Davi e na vida de Salomão, que soube esperar com paciência no Senhor, e a seu devido tempo o Senhor o exaltou para mostrar que ele é Deus. Então, o autor vai terminar o primeiro tópico da lição falando sobre Salomão, o líder mais sábio de toda a história. É um subtópico, embora o autor já tenha falado anteriormente que Salomão foi o homem mais sábio de toda a terra, é claro, após Cristo. Então, Cristo também deu testemunho de Salomão quando ele fala em Mateus capítulo 12, versículo 42. Ele fala que a rainha do sul foi atraída para ouvir Salomão, a sabedoria de Salomão. E no livro das Crônicas está relatado essa história, está relatado isso, que a rainha de Sabá vem até Salomão para ouvir o que Salomão sabia, o seu entendimento, e ela fica pasmada quando vem e tem a sua audiência, os seus dias ali ao lado de Salomão, e Salomão explica tudo para ela. Tudo, desde a botânica, quanto os animais, quanto os astros, quanto todas as coisas, porque era um homem sábio, que tinha sabedoria. Ela fica pasmada e diz que tudo que ela ouviu e tudo que falaram de Salomão não chegou nem a metade do que ela agora consegue presenciar, porque agora ela vê, agora ela ouve, entende, compreende. E o nome de Deus estava sendo glorificado. Por quê? Porque Salomão até este momento estava assim, alinhado com Deus, embora já estava cambaleando para a apostasia, porque a apostasia é esse distanciamento de Deus, porque ele vai com suas esposas influenciam o rei Salomão para que ele pratique a idolatria. A idolatria é isso, é abandonar a Deus e seguir outros deuses falsos, na verdade, né? Porque não existe outro Deus além de ti, Senhor, porque Deus é o único Deus verdadeiro. O tópico 2 vai falar sobre a liderança de Salomão. Salomão, um líder influenciador. Neste subtópico aqui, o autor vai falar sobre essa parte da influência de Salomão, porque a palavra de Deus nos mostra, meu irmão, que ele,
constrói o templo do Senhor. E para construir o templo do Senhor, meu irmão, deveria ter influência, deveria ter um líder à frente para estimular, para motivar, vamos falar assim, motivar os seus liderados. Isso é a função do líder. Qual é o maior exemplo, a maior qualidade de um líder? É influenciar. E isso Salomão fazia muito bem. Influenciava as pessoas para agirem, para fazer conforme a missão a ser alcançada, conforme o objetivo a ser alcançado. E ele fez isso por quê? Porque ele tinha sabedoria. A sabedoria que ele pede a Deus para entrar no meio do povo e para sair no meio do povo faz com que ele se torne um líder influenciador, que é a principal característica de todo aquele que quer exercer a liderança. Ele também agiu com uma liderança participativa, que é a liderança que nós chamamos de liderança democrática ou a liderança corporativa. O que é isso? É ele saber que ele sozinho ele não alcança os objetivos traçados. É ele saber que ele sozinho, agindo de forma autoritária e muitas vezes sem dar ouvido aos seus liderados, aos seus subordinados, ele não vai chegar em um lugar nenhum. E ele entendia isso. E quando vai começar a construção do templo, está faltando algumas coisas, ele pede ajuda, ele pede auxílio, porque ele entende que sozinho ele não conseguiria, mas ele pede ajuda, e uma dessas ajudas é o rei de Tiro, chamado Irão, que ele faz aliança, pede ajuda para que o rei de Tiro forneça as madeiras para construir o templo do Senhor. Então é uma liderança que ele entendia, meu irmão, que sozinho nada ele conseguiria fazer. Então teve essa liderança participativa, na qual ele abria espaço para que as pessoas participassem. Nesse aspecto aqui, o autor coloca, sim, foi uma liderança participativa, foi, mas, entretanto, foi uma liderança, meu irmão, no aspecto negativo. Em que sentido? Por quê? Porque as pessoas, muitas delas, estavam sendo obrigadas a trabalhar. Muitas delas estavam sendo colocados impostos pesados sobre a população, sobre o reino de Israel. Por quê? Porque o seu reino era grande, a corte real era grande. E a corte real, meu irmão, não trabalhava, era sustentada pelo povo. E como que o povo pagava isso? Através de impostos. Através de imposto. Isso é tão verdade que quando Salomão morre e passa o reinado para seu filho Roboão, uma das queixas que levam para ele é isso, que tire a carga pesada que Salomão tinha colocado sobre o povo. Então nós devemos também entender isso. Aqui o autor está falando mais para o lado positivo, mas também tem um lado negativo da liderança, porque nenhum homem é perfeito. Todos que agiram como líder tiveram suas falhas, exceto um, que é Cristo, que é o exemplo, é o modelo que deve ser seguido por todo e qualquer líder. Salomão também era um líder visionário. Por quê? Porque ele estabelece, meu irmão, ele delega, vamos falar assim, delega responsabilidade. O que ele faz? Ele coloca maiorais sobre a tribo de Israel, sobre cada tribo. Salomão coloca lideranças, e essas lideranças independentes. Em que sentido? Em que eles poderiam agir, meu irmão, é claro, sendo fiscalizado e sendo acompanhado de perto pelo líder, que é Salomão, mas eles tinham autonomia para tomar algumas decisões, ou seja, era um líder visionário que não agia só, além de ter uma liderança participativa, também tinha uma liderança delegativa, ou seja, ele delegava algumas atribuições para as lideranças dentro das 12 tribos de Israel. E para encerrarmos nossa lição de hoje, o terceiro e último tópico vai falar sobre uma liderança fundamentada em princípios. Salomão, um líder de princípios. Nesse subtópico, outro vai falar sobre a sabedoria de Salomão. E esses princípios é fácil de se verificar. Só basta ler o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que foram os 3 livros escritos de Salomão que chegou até nós, porque ele escreveu muitos e muitos outros livros. Isso fica claro nas Sagradas Escrituras. Também escreveu um salmo. Então Salomão, meu irmão, ele deixa registrado alguns desses provérbios. E esses provérbios, muitos estão nos mostrando como o líder deve agir. É Salomão, rei de Israel, que escreveu. Ele escreve que o líder precisa saber ouvir.
Ele entendia isso, foi uma falha de seu filho, que não soube ouvir o conselho dos mais velhos. O líder precisa saber ouvir. Saber ouvir não é apenas ouvir, não, irmão. Saber ouvir não é dar o ouvido e ouvir a pessoa falando as suas queixas, as suas lamentações, os seus problemas, não. Saber ouvir é saber agir, é saber fazer, é saber, meu irmão, tomar a ação necessária que deve ser tomada. E isto quer saber ouvir, é ouvir e não ficar no passivo, mas agir. E Salomão entendia isto, por isso ele escreve um desses seus provérbios mostrando sobre o que o líder precisa saber ouvir. Também ele escreve, meu irmão, que o líder deve saber louvar em tempos de adversidade, agir de forma justa, trabalhar arduamente, adquirir sempre conhecimento, dar oportunidade para que todos falem e ter resiliência. Salomão está mostrando algumas características que o líder deve ter. E ele está escrevendo, meu irmão, é porque ele conhece. Ele sabe do que ele passa, do que ele passava quando estava reinando em Israel. Ele compreende isso. O autor da lição também escreve como Salomão, um líder que buscou a Deus. E ele também frisa isso aqui, que no início da sua caminhada, no início do seu reinado, Salomão era um homem temente a Deus, que buscava a Deus. E isto fica claro quando o Senhor aparece para ele em sonho e lhe dá essa alternativa dele escolher, dele pedir o que ele quiser. E ele poderia pedir o que ele quisesse. Poderia pedir poder, fama, dinheiro, riquezas. Mas ele pede sabedoria para que ele possa saber entrar e sair no meio do povo de Deus. Ele mostrava que tinha essa dependência de Deus. E o líder tem que entender isso, que ele depende de Deus para fazer as coisas, porque a obra é de Deus. E Salomão compreende e faz isso, pede sabedoria para saber julgar o povo de Israel. E por fim, o autor encerra a lição com o último subtópico do tópico 3, falando sobre Salomão, um líder que procurou agir com justiça. Aqui está mostrando esse lado de Salomão, que ele sempre procurou agir com justiça. Por isso ele pede sabedoria para saber julgar as causas. E o autor dá o exemplo, que é a causa mais conhecida, quando se fala em Salomão, que é o caso quando duas mães vão até ele, uma com uma criança já morta e a outra com a criança viva. Mas o que aconteceu? A que estava com a criança viva trocou a criança. Ela dormiu sobre o seu filho, tiveram filho na mesma noite, só que ela dorme sobre o seu filho morre. Enquanto a outra está dormindo, ela vai lá e troca a criança, só que a outra conhecia e sabia quem era seu filho. E essa causa vai ser levada até Salomão. É uma época, meu irmão, que não tinha teste de DNA. Não tinha exame de sangue para descobrir, através do teste de DNA, qual era a criança que era. E Salomão usa de sabedoria, de conhecimento. Para nós, olhamos hoje e dizemos, que coisa besta, que coisa banal, mas naquela época era uma situação difícil, essa complicada, que como se resolveria? Se uma dizia que o filho vivo era dela e a outra dizia que o filho vivo era dela, então Salomão arruma uma solução. Se vocês dizem que o que está vivo são filhos de vocês, então vamos dividir a criança. E uma fica com a metade, a outra fica com a outra metade. Aí fica todo mundo sem reclamar de ninguém. E uma fala, então bora fazer isso mesmo. Mas a outra, que era a mãe, não, Senhor, não faz isso. Dá a criança para ela, porque é melhor a criança viva do que morta. Por quê? Porque era o amor de mãe que sabia que aquela criança era o seu filho. Então ela abre mão de criar aquela criança, o seu filho, para outra criar, mas tendo a certeza que o seu filho estaria vivo, embora longe do seu aconchego, longe do seu cuidado, longe das suas instruções. Salomão olha aquela situação e fala, tira o filho dessa aí e dá para essa, porque essa é a mãe. E as pessoas ficaram pasmadas, por quê? Porque é conhecimento, sabedoria para saber agir, sabedoria para fazer a coisa certa.
para agir com justiça, meu irmão. E Deus se agrada com isso. Por quê? Porque balanças fiéis são a do Senhor. O que a palavra de Deus está dizendo com isso? Que Deus age com justiça. Que Deus age, meu irmão, com justiça. Fazendo com que, meu irmão, prevaleça o que é certo. Prevaleça o que é correto. Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado, mas fiéis são as balanças do Senhor. Ele age com justiça na terra, meu irmão. Então, o autor da lição termina a lição de número 8 falando sobre este fato que aconteceu na liderança de Salomão. Assim, nós estamos encerrando mais uma lição de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na lição de hoje, nós comentamos a lição de número 8, a liderança de Salomão. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.